Quem fez isso com você? Não foi nada, eu caí, só isso. Ela disse que tinha caído, mas quando o CEO viu os machucados, ele soube que era mentira. E no segundo em que olhou nos olhos dela, ele decidiu que alguém iria pagar por aquilo. O que ele ainda não sabia é que o passado dela era muito mais perigoso do que imaginava. O silêncio era a pior parte. Fazia 3 dias que Ângela Miranda não saía de seu apartamento, e o silêncio era um predador. Ele se esgueirava pelas frestas da janela, se aninhava nos cantos escuros da sala e gritava em seus ouvidos durante a madrugada. O som da televisão ligada era apenas um ruído de fundo, incapaz de abafar a memória da voz dele, a voz de Ricardo. Ângela se olhou no espelho do banheiro pela 10ª vez naquele dia, mas não se reconheceu. O reflexo mostrava uma estranha com o olho direito inchado, uma mancha doentia de roxo e amarelo que se espalhava pela bochecha. A maquiagem era inútil. Apenas transformava a ferida em um borrão grotesco. Seus pulsos, que ela mantinha escondidos sob as mangas de um moletom velho, ardiam. Estavam em carne viva, esfolados, um mapa da luta que ela travara contra as cordas, contra ele. Cada barulho no corredor do prédio a fazia pular. O som do elevador, passos se aproximando, uma porta se fechando. Seria ele? Ele viria atrás dela? A lembrança daquela noite era um filme que se repetia em sua mente sem parar. A brincadeira que não era uma brincadeira. O sorriso dele se transformando em uma máscara de crueldade. O medo gelado que a paralisou quando ela percebeu que não era uma opção. O estalo seco do soco, a humilhação. Você é fria, ele dissera, a voz cheia de desprezo depois de tudo. Não me satisfaz. As palavras dele eram um veneno que continuava a corroer sua autoestima. Ela se encolheu no sofá, abraçando os joelhos. A fome havia desaparecido. O sono era um luxo que lhe fora roubado, substituído por pesadelos curtos e vívidos. O apartamento, seu pequeno santuário, agora parecia uma prisão. Enquanto isso, a quilômetros de distância, no topo de um arranha-céu de vidro e aço, Serafim Leite estava no limite de sua paciência. Onde está o relatório da KTX? Ele rosnou para uma assistente temporária que tremia na sua frente. A senhorita Miranda, que estava cuidando disso, senhor. Eu não perguntei quem estava cuidando. Eu perguntei onde está. A voz dele era baixa, mas cortava o ar. A ausência de Ângela era mais do que um inconveniente. Era uma disruptura caótica em seu universo perfeitamente orquestrado. O café da manhã estava errado. A agenda da tarde tinha um conflito que ela jamais teria permitido. O escritório parecia vazio, e não era apenas pela cadeira desocupada do lado de fora de sua sala. Faltava a presença dela, a calma silenciosa, a eficiência quase psíquica com que ela antecipava suas necessidades. Ele se pegou mais de uma vez, olhando para a porta, esperando que ela entrasse com um sorriso tímido e um pedido de desculpas, trazendo consigo a ordem que ele tanto prezava. Ele se lembrava do jeito que ela mordia o lábio quando se concentrava, da forma como o cabelo dela caía sobre o ombro quando se inclinava para pegar um documento. Detalhes. Detalhes que ele não deveria notar. Eram esses detalhes que transformavam sua irritação profissional em uma inquietação pessoal que ele se recusava a nomear. Era preocupação. No 5º dia de ausência, ele não aguentou mais. As ligações iam direto para a caixa postal. A desculpa de virose, dada pela outra assistente, soava falsa. A paciência de Serafim, um recurso já escasso, esgotou-se por completo. Mas por trás da fachada de fúria, o que havia era um medo frio e irracional de que algo estivesse genuinamente errado. Ligue para a senhorita Miranda,
ele ordenou a voz gelada. Diga a ela que se não aparecer amanhã, não precisa mais voltar. Considere-se demitida. O ultimato ecoou pelo telefone e atingiu Ângela como um segundo soco. Pânico. O emprego era sua única âncora, a única parte de sua vida que ela controlava, que lhe dava um senso de valor. Perder aquilo seria como se afogar de vez. Ela olhou para o próprio reflexo, para a mulher assustada e ferida no espelho, e tomou uma decisão. O medo de perdê-lo era grande, mas o medo de perder a si mesma era maior. Ela precisava do seu trabalho. A manhã seguinte foi uma operação de guerra. 2 camadas de base, corretivo de alta cobertura, um pó finalizador. O roxo tornou-se uma sombra disforme, quase aceitável à meia luz. Uma blusa de gola alta e mangas compridas escondeu o pescoço e os pulsos. Ela se vestiu com a armadura da normalidade, respirou fundo e saiu para enfrentar o mundo. Cada passo na rua, cada pessoa no elevador do prédio comercial parecia um juiz. Ela sentia os olhares queimando em sua pele, imaginando todos vendo através de seu disfarce. Na copa do escritório, Priscila, sua colega mais próxima, a abordou. Ângela! Meu Deus, você sumiu! Que virose foi essa que te derrubou? Foi forte, mentiu Ângela, a voz mais rouca do que o normal. Eu caí no banheiro também. Bati o rosto. Um desastre. Nossa, amiga, que azar! Mas você está bem agora? Priscila perguntou, os olhos cheios de uma compaixão genuína que quase fez Ângela desabar. Estou. Só preciso voltar ao trabalho. Ela não foi para sua mesa. Sabia que o primeiro passo era enfrentar o leão em sua jaula. Com o coração martelando contra as costelas, ela caminhou até a imponente porta de madeira escura e bateu. Entre. A voz dele era um trovão contido. Ela abriu a porta e entrou. Serafim estava de pé, de costas para ela, olhando pela janela panorâmica. Ele não se virou imediatamente. Deixou-a parada ali, no meio da sala, sentindo o peso do silêncio e do julgamento dele. Uma semana, senhorita Miranda. Ele finalmente se virou, e o impacto de vê-lo quase a fez recuar. Ele era um homem que preenchia qualquer ambiente. Alto, ombros largos, um rosto com traços duros e olhos que pareciam ver através da alma. Uma semana sem uma única ligação sua. Espero que a desculpa seja melhor do que virose. Ela abriu a boca para começar a tecer sua história, as palavras ensaiadas sobre um mal-estar súbito, a febre, a queda. Mas as palavras morreram antes de nascer. Os olhos dele não estavam irritados. Estavam fixos em seu rosto, e a expressão mudou em uma fração de segundo. A dureza evaporou, substituída por algo que ela não conseguiu decifrar. Choque. E depois uma escuridão assustadora, uma fúria fria e controlada que era 1000 vezes mais intimidante do que qualquer grito. Ele atravessou a sala em 2 passadas largas e parou a centímetros dela. Ele não tocou nela, apenas ergueu a mão e com o polegar roçou a pele ao lado de seu olho, onde a maquiagem não conseguia esconder completamente o inchaço. Um toque tão leve que era quase uma ausência de toque. Quem fez isso com você? E naquele momento, tudo ia mudar. Mas antes de você descobrir o que ele fez depois disso, já deixa o like e se inscreve no Tramas de Amor, porque essa história só fica mais intensa daqui pra frente. E me responde uma coisa. Você acha que um homem como ele protege ou destrói ainda mais? Não era uma pergunta. Era uma sentença. A armadura de Ângela se desintegrou. O controle que ela lutara tanto para manter se esvaiu. A força de vontade que a levou até ali a abandonou. As lágrimas que ela engolira por dias transbordaram, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto. Ela tentou falar, tentou negar, mas tudo o que saiu foi um soluço que rasgou sua garganta. Ela desabou. E então ele fez algo que ela nunca, em 1 milhão de anos, esperaria.
Serafim Leite, o CEO frio e implacável, a puxou para seus braços. Um braço envolveu seus ombros, o outro sua cintura, e ele a apertou contra seu peito como se quisesse protegê-la do mundo inteiro. A cabeça dela encontrou o refúgio da curva de seu pescoço, e ela chorou. Chorou pela dor, pela humilhação, pelo medo e pela gentileza chocante daquele abraço. Ele não disse nada, apenas a segurou, absorvendo os tremores do corpo dela, uma mão subindo para afagar seu cabelo. Ele esperou. Quando os soluços finalmente diminuíram para um choro silencioso, ele se afastou apenas o suficiente para olhá-la nos olhos. Então, sem dizer uma palavra, tirou o próprio paletó, colocou-o sobre os ombros dela e a guiou suavemente em direção a uma porta lateral. Vamos sair daqui. Ele a levou pelo elevador de serviço, um caminho que ele raramente usava. Não queria perguntas. Não queria os olhares curiosos dos funcionários sobre ela. Queria protegê-la do mundo, mesmo que por alguns minutos. Saíram por uma garagem privativa e entraram no carro dele, um sedã preto e silencioso. Ele dirigiu, sem dizer para onde, até parar em um jardim escondido no meio da cidade, um oásis de paz que pouca gente conhecia. O silêncio do lugar era quebrado apenas pelo som distante do trânsito. Ela finalmente encontrou a voz. Me desculpe, senhor. Eu não sei o que deu em mim. O senhor é um homem ocupado. Estou incomodando com os meus problemas. Ela tentou desviar o olhar, mas as palavras morreram na garganta. A vergonha a consumia. Você não precisa me contar nada, ele disse, a voz mais baixa e suave do que ela jamais ouvira. Mas quando estiver pronta, eu estou aqui. Tenho paciência. Ela assentiu, os olhos marejando outra vez. Obrigada, senhor. Ele a observou por um momento, o olho mal escondido pela maquiagem, os pulsos que ela instintivamente tentava cobrir com as mangas do paletó dele. Ele respirou fundo. Só preciso saber de uma coisa. Ângela ergueu o rosto à expressão confusa. Quem fez isso ainda está na sua casa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Durou 3 segundos que ele contou, um por um. O peso daquela pergunta direta, sem julgamento, doeu de um jeito novo. Era uma pergunta sobre a segurança dela e nada mais. Porque se estiver, ele continuou o tom inalterado, mas com uma firmeza de aço. Eu não posso deixar você voltar para lá. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Fechou. A simplicidade da preocupação dele a atingiu em cheio. Não era sobre curiosidade, era sobre proteção. Não, ela respondeu finalmente, a voz fraca. Não está. Ele assentiu devagar. Uma vez, como se arquivasse a informação em um compartimento seguro dentro de si. Não fez mais perguntas, mas algo nos olhos dele dizia que ele não acreditava completamente. A intuição de um homem acostumado a ler nas entrelinhas dizia que havia mais. Muito mais. Então, tudo bem se eu te levar para casa? Ela hesitou. A gentileza ainda era uma língua estrangeira para ela. Não se preocupe com o emprego, ele acrescentou, antecipando a próxima preocupação dela. Volte quando estiver bem. O seu lugar estará esperando por você. O apartamento dela era pequeno, mas impecavelmente limpo. Cada detalhe falava sobre ela. Uma pequena planta na janela, livros cuidadosamente empilhados ao lado do sofá. Cheirava a algo suave, talvez lavanda, um perfume que ele não soube identificar, mas que ficou gravado em sua memória. Você tem uma caixa de primeiros socorros? Ele perguntou, o olhar pousando nos pulsos dela. Tenho. Mas se for por minha causa, não precisa, Deixe-me cuidar de você. Uma pausa. Um esboço mínimo de sorriso tocou o canto dos lábios dele. É uma ordem do seu chefe. Ela não discutiu mais. Sentou-se no sofá, observando-o se ajoelhar à sua frente com a pequena caixa branca. Quando ele estendeu a mão, pedindo a dela, Ângela hesitou. Olhou para o rosto sério dele, depois para os próprios pulsos marcados. Lentamente,
Entregou a mão. Ele começou a limpar as feridas com uma delicadeza que parecia impossível vindo de um homem daquele tamanho, com aquela aura de poder. Seus dedos eram surpreendentemente gentis, mas quando ele traçou o contorno das marcas avermelhadas, ele parou. A forma circular, a pressão evidente. Ele entendeu. Alguém a amarrara. A mandíbula de Serafim se contraiu. Os olhos escureceram por um instante, uma nuvem de fúria passando por eles. Foi rápido, mas ela viu. Me desculpe, ela sussurrou envergonhada. Ele ergueu o olhar, a expressão indecifrável. Por que está se desculpando? O senhor parece estar com raiva. Estou. Ele voltou a limpar o machucado, a mão ainda mais cuidadosa. Mas não de você, Ângela. Estou com raiva de alguém que ousou machucar um anjo. As palavras a deixaram sem voz. Anjo. Ninguém nunca a chamara assim. Eu estou bem, senhor. Isso não foi nada. O que me intriga é a sua reação. Achei que o senhor ia fazer um escândalo. Ele completou a frase por ela. Gritar, fazer 1000 perguntas até arrancar o nome de quem fez isso? Ela engoliu em seco, assentindo levemente. Era exatamente o que ela esperava. Curiosidade, julgamento, talvez até uma bronca por ter se metido em problemas. Ele largou a gaze por um instante. Levou a mão livre ao rosto dela, um gesto lento, quase hesitante, como se aproximasse de algo sagrado e frágil. O polegar roçou a pele macia perto do olho ferido com uma reverência que a fez prender a respiração. Era o primeiro toque dele que não era profissional. Um toque íntimo, carregado de uma emoção que ela não sabia nomear. Você não precisa de mais dor agora. A voz dele saiu diferente, mais profunda, uma vibração que ela sentiu em todo o corpo. Você já passou por muita coisa. Eu não quero te machucar mais. Ele terminou de enfaixar o pulso em silêncio, um curativo branco e limpo cobrindo a violência. Guardou tudo na caixa, metódico. Levantou-se e então, inclinando-se, pressionou os lábios na testa dela. Um beijo suave, breve, mas que carregava um peso imenso. Um gesto de puro cuidado. Você sabe meu número, ele disse endireitando-se, a armadura de CEO impassível, voltando a se assentar sobre ele. Não hesite em ligar, a qualquer hora, para qualquer coisa. E saiu, deixando-a sozinha com o coração batendo em um ritmo desgovernado. Ela ficou olhando para a porta fechada, os pulsos enfaixados no colo, o cheiro dele ainda no ar. Do lado de fora, no corredor silencioso, Serafim parou. Encostou a testa na parede fria por 2 segundos. Respirou fundo, tentando controlar a fúria que fervia dentro dele. Tirou o celular do bolso. Antes mesmo de chegar ao seu próprio apartamento, a ligação foi feita. A voz dele, para o chefe de sua segurança, era fria como gelo. Quero saber tudo sobre Ângela Miranda. E quero saber com quem ela andava se relacionando, discretamente e rápido. O relatório chegou em menos de 24 horas. Uma pasta fina, discreta, sobre a mesa de mogno de Serafim Leite. A cidade lá fora já dormia, mas ele não sentia sono. Abriu a pasta sob a luz solitária do abajur. Dentro, 2 vidas resumidas em papel. Primeiro, a dela. Ângela Miranda, 26 anos, família humilde do interior, sem histórico de problemas. Uma vida construída com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Honesta, simples, reta. A imagem que ele tinha dela, confirmada em tinta preta. Depois, a dele, Ricardo Antunes, 28 anos. Um relacionamento de quase 12 meses com Ângela, terminado há poucos dias. Perfil limpo, sem ocorrências policiais, sem queixas. As fotos nas redes sociais mostravam um homem sorridente, rodeado de amigos, com comentários simpáticos. A imagem perfeita de um homem comum, um bom rapaz. Serafim jogou o relatório sobre a mesa, o som seco ecoando no silêncio do escritório. Inofensivo.
A palavra ficou pairando em sua mente como um insulto, uma farpa. E você, aí do outro lado, alguma vez já olhou para alguém e sentiu, lá no fundo, que a imagem perfeita escondia um monstro? Porque os pulsos de Ângela não foram machucados por alguém inofensivo. As marcas não mentiam, tinham formato, tinham pressão. Alguém a segurou com força, com intenção. Alguém a imobilizou. Serafim levantou-se e caminhou até a enorme janela de vidro, as luzes da cidade estendendo-se a seus pés como um tapete de diamantes quebrados. A pergunta o assombrava. Foi ele? A probabilidade apontava que sim, a certeza moral gritava que sim, mas probabilidade não era prova. E para um homem como Serafim, agir sem provas era impensável. Ao mesmo tempo, ficar parado era impossível. Ficha limpa não significava inocência. Significava apenas que ninguém tinha tido a coragem ou a oportunidade de denunciá-lo ainda. Serafim permaneceu muito tempo em silêncio diante da janela. O que sentia não era raiva. Era algo mais frio, mais controlado, mais perigoso. Era decisão. Ir à polícia estava fora de questão. Ele não tinha provas concretas e, acima de tudo, respeitaria o silêncio dela. Expor Ângela estava fora de cogitação. Mas deixar Ricardo seguir em frente, sorridente e impune, enquanto ela enfaixava os pulsos sozinha, isso ele não podia aceitar. Ainda não sei como, ele pensou, virando as costas para a vista da cidade. Mas ele vai saber que alguém sabe. Quando Ângela retornou ao trabalho na semana seguinte, o ambiente mudou. Não por causa dela, mas ao redor dela. Uma bolha invisível de proteção a envolvia. Ninguém fazia perguntas sobre sua ausência. Ninguém ousava. O recado fora claro e não precisou de palavras. O senhor Serafim Leite não demitira sua secretária após uma semana de sumiço. E na Leite Corp, a tolerância de Serafim era uma lenda por sua inexistência. Aquela exceção dizia tudo. Ângela era intocável, e todos entenderam o recado. Ele a observava mais do que trabalhava. Ela não percebia, ou fingia não perceber. Mas sempre que Ângela entrava em sua sala, os olhos dele se desviavam dos relatórios e pousavam nela. No jeito como organizava as pastas com uma eficiência silenciosa. No modo como mordia levemente o lábio inferior quando se concentrava em uma planilha. Na forma como seu sorriso, ao ouvir uma piada de um colega, era pequeno, contido, como se ela ainda reaprendesse a sentir alegria sem medo. A dúvida sobre o que exatamente acontecera nunca o abandonou. Ele sabia quem era o ex, sabia o que ele representava. Mas os detalhes daquela noite, o gatilho que levou aquelas marcas, pairavam entre eles como uma névoa densa e não resolvida. Então, ele esperava, com a mesma paciência estratégica que usava para fechar negócios multimilionários. Numa tarde, ela bateu na porta com uma pasta. Depois de entregar os documentos e explicar os pontos principais, ela ficou parada por um segundo a mais do que o profissionalismo exigia. Senhor Serafim. Ele ergueu os olhos dos papéis, esperando. Eu nunca agradeci o suficiente pelo que o senhor fez por mim naquele dia. As palavras saíram baixas, os olhos dela fixos na pasta que segurava, como se fosse impossível encará-lo. Eu só queria que o senhor soubesse que eu não esqueci. Ele permaneceu em silêncio por um instante, apenas observando a vulnerabilidade dela. Não precisa me agradecer, Ângela. A voz dele saiu calma, direta, despida da formalidade de chefe. Só quero que você fique bem. Ela ergueu o rosto, surpresa pela simplicidade da resposta. As bochechas dela coraram uma onda de calor que ele achou encantadora. Ela assentiu, murmurou um obrigada, apressado, e saiu da sala, fechando a porta suavemente. Serafim voltou os olhos para o documento, mas as letras dançavam sem foco. Ele não leu mais nenhuma linha.
Ângela estranhava uma coisa. Em todos aqueles meses que se seguiram, ele nunca perguntou, nunca tocou no assunto, nunca pressionou por detalhes. Era como se aquele buraco negro na história dela não existisse para ele. O que ela não sabia era que ele não precisava perguntar. Ele já sabia o suficiente. Estava apenas de guarda, esperando o momento certo. Não para confrontá-la, mas para estar pronto quando ela precisasse dele. O tempo passou com uma leveza que a surpreendeu. Numa terça-feira, sem cerimônia, ele a convidou para um café depois do expediente. A naturalidade do convite a desarmou, e ela aceitou sem pensar. Conversaram por quase 2 horas. Fora do escritório, ele era outro homem, ainda sério, ainda econômico com as palavras, mas a rigidez dava lugar a uma calma que a relaxava. Ela descobriu que ele gostava de jazz antigo, que tinha crescido longe da cidade grande e que sua habilidade na cozinha se resumia a ovos mexidos, algo que ele admitia com uma falsa seriedade que a fez rir. Um riso de verdade, aberto, espontâneo. Ele a observou rir, o olhar fixo em seu rosto, como se testemunhasse um pequeno milagre. Saíram outras vezes. O café virou jantar em um restaurante italiano discreto. O jantar virou passeio sem destino nos fins de semana. Sem pressa, sem cobrança, sem a sombra do passado. O namoro começou de forma tão suave que Ângela mal percebeu a transição. Um dia, eles simplesmente eram um casal mesmo, sem ele nunca ter sequer beijado ela. Ele respeitava cada centímetro do espaço dela, cada barreira invisível que ela erguia. Ele nunca avançava além do que ela permitia. O segredo não dito ainda estava lá, uma porta trancada entre eles, e ele simplesmente decidira esperar do lado de fora, pacientemente, até que ela mesma lhe entregasse a chave. Numa noite no apartamento dela, a televisão ligada em um filme que nenhum dos dois assistia. Ela estava encostada em seu ombro. O calor do corpo dele, uma presença sólida e segura. Ele se moveu devagar. Afastou uma mecha de cabelo que caía sobre o rosto dela, os dedos roçando sua pele por um instante. Um toque leve, mas que enviou uma corrente elétrica por todo o corpo dela. Ela ergueu o rosto, os olhos encontrando os dele. A respiração ficou suspensa. Ele a puxou pela cintura, aproximando-a com uma delicadeza quase reverente, como se temesse que um movimento brusco pudesse assustá-la. A distância entre eles diminuiu até se tornar quase insuportável. Perto. Perto demais para fingir que não era o que parecia. Você parece um anjo, Ângela. O sussurro dele foi uma carícia em seus ouvidos. O coração dela acelerou. Ela queria tanto fechar aquela distância mínima que separava seus lábios. Sentia o cheiro dele, a respiração quente em seu rosto. Estava tudo ali. O desejo, a segurança, o sentimento que crescia a cada dia. Mas algo travou. Uma sombra fria, uma memória que surgia nos piores momentos. A imagem de outras mãos, outro corpo, outra voz. O medo, a dor, a humilhação. Ela recuou. Um movimento quase imperceptível, mas que para ele foi como um grito. Ele sentiu a hesitação dela e imediatamente afrouxou o toque em sua cintura. Deixou-a ir. Não disse nada. Mas ela viu a pergunta silenciosa nos olhos dele. Uma mistura de confusão e uma pontada de dor. O quase beijo ficou no ar. Um fantasma do que poderia ter sido. O padrão se repetiu, em momentos diferentes, de formas diferentes, mas sempre com o mesmo final doloroso. Uma noite, assistindo a um filme antigo no apartamento dele, a mão de Serafim encontrou a dela no escuro. Ele entrelaçou seus dedos. Um gesto simples, terno. Ângela sentiu o calor, a segurança, e por um instante se permitiu relaxar. Mas a memória é uma predadora paciente.
A sensação de um toque se transformou na lembrança de outro, e ela puxou a mão de volta, como se tivesse se queimado. Ele não disse nada, mas o silêncio no quarto escuro ficou mais pesado. A paciência de Serafim era lendária nos negócios, mas aquilo não era um negócio, era o coração dele e o coração dela. Ele a via se afastar, via o medo em seus olhos sempre que a intimidade se aproximava e a impotência o consumia. Ele podia comandar um império, mas não conseguia atravessar a barreira que a protegia e a aprisionava. Até que uma noite ele não aguentou mais. Estavam na casa dela, ele trouxera o jantar. A noite transcorria bem, leve, até ele se aproximar para lhe dar um beijo de boa noite na porta. Ela virou o rosto no último segundo. O beijo acertou sua bochecha. Foi a gota d'água. Por que você foge de mim? A pergunta saiu calma, mas carregada de meses de frustração contida. Ângela congelou. Abriu a boca para inventar uma desculpa, cansaço, dor de cabeça, qualquer coisa. Ângela. Ele disse o nome dela de uma forma que paralisou a mentira antes que ela pudesse nascer. A voz dele era suave, mas firme. Eu jamais te machucaria. Jamais faria nada que você não quisesse. Você sabe disso, não sabe? Eu sei, ela sussurrou. E era a mais pura verdade. Ela confiava nele de uma forma que nunca confiara em ninguém. Então me conta do que você tem medo. Deixa-me te ajudar a carregar isso. Ele deu um passo à frente, o olhar suplicante. Eu esperei. Fui paciente. Mas eu não consigo mais te ver assim. Eu preciso entender o que aconteceu naquele dia, Ângela, para poder lutar com você, não contra fantasmas que eu não conheço. O dique se rompeu. Tudo o que ela sentia veio à tona de uma vez. A vergonha. A sensação de estar suja, marcada por dentro de um jeito que nenhum banho poderia limpar. A certeza absoluta de que, se ele soubesse a verdade, a olharia com pena. Ou pior, com nojo. Aquele homem forte, íntegro, perfeito. Como ele poderia querer alguém quebrada como ela? O pânico a dominou, e o pânico a fez cruel. Era mais fácil destruí-lo do que deixá-lo ver sua feiura. Eu acho melhor você ir embora. As palavras saíram frias, irreconhecíveis. Serafim franziu o senho, confuso. O quê? Ângela, do que você está falando? A gente não pode ficar junto, ela continuou, a voz ganhando uma força desesperada, atropelando a dele. Eu não sou a mulher que você pensa. Eu não sou boa o suficiente para você. E eu não te amo. Cada palavra era uma facada em seu próprio peito. Doeu mais nela do que nele, mas era necessário. Era um ato de autopreservação distorcido. Serafim ficou olhando para ela por um tempo que pareceu uma eternidade. O rosto dele era uma máscara de pedra, mas os olhos dele a liam. Ele parecia ver através da mentira, direto na dor que a motivava. Mas ele não a desmentiu. Ele a respeitou. Deu a ela a saída que ela estava pedindo, mesmo sabendo que era uma armadilha que ela criara para si mesma. Ele se levantou, pegou o paletó que estava sobre a cadeira. Não houve gritos, não houve drama, apenas um silêncio esmagador. Ele caminhou até a porta e, antes de sair, olhou para ela uma última vez. Se um dia você mudar de ideia sobre não me amar, ele disse, a voz baixa e rouca, você sabe onde me encontrar. A porta se fechou com um clique suave, e Ângela ficou sozinha no silêncio que ela mesma construíra, sufocando em seu próprio veneno. No trabalho, tudo voltou a ser como antes, pior do que antes. A distância profissional tornou-se um abismo. Senhor Serafim e Senhorita Miranda. Reuniões formais, e-mails curtos, documentos assinados e entregues sem uma palavra extra. A tensão era palpável, uma corrente elétrica que todos no andar sentiam, mas ninguém ousava comentar. Mas ele nunca deixou de cuidar dela. Em silêncio.
Todos os dias, às 9 da manhã, uma xícara de café aparecia em sua mesa. Quente, no ponto certo, exatamente como ela gostava. Entregue por um contínuo sem bilhete. Numa noite em que ela ficou até tarde para finalizar um relatório complexo, um entregador apareceu com seu prato favorito de um restaurante próximo. Pago, sem remetente. Mas ela sabia. E aqueles pequenos gestos de cuidado, que não cruzavam nenhuma linha profissional, eram uma tortura. Era um lembrete constante do homem que ela afastara e do amor que ela jogara fora. Ela tentava se manter distante, se convencer de que fizera a coisa certa. Mas era difícil se manter longe de alguém que insistia em cuidar de você em silêncio. Foi numa quinta-feira de manhã que a próxima fase do pesadelo começou. Priscila, sua colega de baia e única amiga no escritório, chegou com um sorriso que iluminava o ambiente. "Você não vai acreditar", ela disse, puxando uma cadeira e sentando-se sem ser convidada, a energia borbulhando. "Conheci um homem." Ângela forçou um sorriso. "Que bom, Pri. Fico feliz por você." "Ele é lindo, Ângela. Educado, charmoso e tem um sorriso." Priscila fechou os olhos, suspirando dramaticamente. Aquele sorriso que faz o joelho tremer. "Que legal. Ele vem me buscar hoje à noite para a gente sair. O primeiro encontro. Você não quer vir junto com um amigo dele? A gente podia fazer um encontro duplo." "Não, obrigada. Vai você. Aproveita a sua noite." A ideia de socializar era exaustiva. Priscila saiu do trabalho naquela tarde flutuando. Ângela ficou até mais tarde, focada em um documento e mal pensou no assunto. Até que, por volta das 6:30, ouviu a voz animada de Priscila no corredor. "Estou aqui. Pode subir. Estou no 15º andar." Ângela não levantou os olhos da tela do computador. Era apenas a amiga esperando seu encontro, até a porta do escritório se abrir, até ela levantar os olhos por puro reflexo, e o mundo dela parar de girar. Ele estava lá, Ricardo, de terno escuro, o sorriso fácil que ela conhecia tão bem, aquele sorriso que ela aprendera a temer. Os olhos dele passearam pelo escritório vazio e encontraram os dela, e ele não pareceu surpreso. Era como se soubesse exatamente onde procurar. Ângela não conseguiu se mover. O ar fugiu de seus pulmões. Priscila caminhou até ela, animada, completamente alheia à tempestade que se formava. "Ângela, vem conhecer o... É ele?" A voz de Ângela saiu num sussurro trêmulo. Ela se levantou, o corpo agindo por instinto, e agarrou o braço da amiga. "Pri, é ele que você conheceu?" "É." Priscila sorriu, a confusão começando a aparecer em seu rosto. "Lindo, não é? Você não pode sair com ele." Priscila piscou. "O quê? Por quê?" "Você não pode sair com ele, Pri. Por favor, me escuta." "Ângela." A voz de Priscila baixou, um tom de constrangimento e impaciência se insinuando. "O que foi? Você o conhece?" "Ele é meu ex-namorado." Um silêncio tenso. Priscila olhou para Ricardo, que observava a cena da porta com um interesse divertido, e depois para o rosto pálido e apavorado de Ângela. E Ângela viu o exato momento em que a amiga tomou uma decisão. O momento em que a lógica dela escolheu o caminho mais fácil. "Ah, tudo bem. Você disse ex. Já acabou. Não tem problema a gente sair." Priscila deu um sorriso apaziguador. "Até porque, pelo que todo mundo diz, você está com o senhor Serafim agora, não é? Não precisa ter ciúmes." "Pri, não é isso, você não entende, ele..." "Ângela." A voz veio da porta da sala de Serafim. Ele estava parado ali, a figura imponente preenchendo o vão da porta. Os olhos dele varreram o ambiente em um segundo. Priscila, uma Ângela apavorada, e então o homem parado perto da entrada. Ele não precisou perguntar. Ele reconheceu o rosto do relatório. "Algum problema aqui?"
Não, senhor Serafim, de forma alguma. Priscila respondeu rápido demais, o sorriso educado no rosto. Só vim buscar minhas coisas. Esse é o Ricardo. Ele é ex-namorado da Ângela. Que coincidência, não? Eu sei quem ele é. A voz de Serafim saiu fria como uma lâmina. Calma. O tipo de calma que precedia suas decisões mais implacáveis. Ele olhou para Ricardo e depois para Priscila. O que esse homem está fazendo aqui? Antes que Priscila pudesse responder, Ricardo, cansado de esperar, entrou no escritório com a confiança de quem se sente no direito. Ele caminhou na direção delas e seu olhar encontrou o de Ângela. Os olhos dele acenderam com aquela possessividade doentia que ela conhecia tão bem, o que fez o estômago dela revirar. Ângela, ele sorriu, o som da voz dele fazendo a pele dela se arrepiar. Que surpresa! Como você está? Ela não respondeu. As pernas pareciam feitas de gelatina. Serafim atravessou a sala em passos lentos e medidos. Ele não fez um gesto dramático. Ele simplesmente se posicionou na frente de Ângela, tornando-se um escudo humano. Era sutil, mas a mensagem era clara. Ele estendeu a mão para Ricardo. Boa noite, Serafim Leite. Ricardo apertou a mão dele, e Serafim não soltou. Segurou o aperto por uma fração de segundo a mais, o polegar pressionando um ponto no dorso da mão de Ricardo com força calculada. Um gesto de domínio silencioso, um aviso. O sorriso de Ricardo vacilou. Serafim soltou a mão dele. Como você está, Ângela? Ricardo repetiu, tentando ignorar Serafim. Faz tempo que não nos vemos. Eu não tenho nada para falar com você. A voz dela saiu mais firme do que ela esperava. Você a ouviu. Serafim não levantou a voz, mas o comando era absoluto. Vá embora! A mandíbula de Ricardo se contraiu. Ele lançou a Serafim um olhar que pretendia ser intimidador, mas que se desfez diante da presença sólida do CEO. O veneno, então, foi direcionado a Ângela. Pelo visto, você arrumou outro bem rápido. O tom era falsamente casual, mas carregado de malícia. Os olhos dele brilhavam. Já contou a ele do que você gosta na cama? O ar no escritório ficou rarefeito. Em que momento uma pessoa perde o direito de ser chamada de humana? Serafim deu um passo na direção dele, apenas um, mas foi o suficiente para que a postura arrogante de Ricardo desmoronasse. Eu acho melhor você calar a sua boca e sair daqui, agora. Ricardo levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Ok, sem problemas. Calma, campeão. Ele se virou para Priscila, o sorriso falso de volta no lugar. Vamos, Pri. A noite é uma criança. Priscila, visivelmente desconfortável, mas sem entender a profundidade da situação, pegou sua bolsa. Ângela agarrou seu braço uma última vez, os olhos desesperados. Não vai com ele. Por favor, me escuta. Priscila olhou para o rosto apavorado da amiga. Depois para Ricardo, com seu sorriso charmoso. Depois para Serafim, com sua expressão sombria. E fez sua escolha. Dá um tempo, Ângela. O tom foi leve, mas as palavras cortaram como navalha. Parece que você quer todos os homens importantes só para você. Ela se soltou e saiu, de braços dados com ele. A porta do escritório se fechou, deixando para trás um silêncio devastador. Ângela ficou parada, olhando para a porta fechada, as mãos frias como gelo. O barulho da cidade lá fora continuava o mesmo, indiferente, cruel. O mundo não parava por causa da dor dela. Serafim permaneceu ao seu lado, uma estátua de fúria contida. Ele não disse nada, mas não foi embora. As pernas de Ângela cederam. Ela teria caído se Serafim não a tivesse segurado. Ele a amparou, a mão firme em seu braço, guiando-a até a cadeira mais próxima. Ele não disse uma palavra, apenas pegou a bolsa dela, seu casaco, e a ajudou a se levantar. Vamos, eu te levo para casa.
A voz dele era um comando baixo e inquestionável. Ele a guiou para fora do escritório, a mão em suas costas como um escudo protetor. O caminho até o carro e o trajeto pelas ruas da cidade foram feitos em um silêncio denso, quebrado apenas pela respiração trêmula dela. Quando chegaram ao prédio dela, ele estacionou, mas não desligou o motor. Virou-se no banco do motorista e a encarou. A luz dos postes de rua desenhava sombras em seu rosto, tornando sua expressão ainda mais séria. Você me disse que não me amava. Ele começou, a voz cortante, mas sem crueldade. Era a voz de um homem que precisava da verdade, não importava o quão dolorosa. Pelo jeito que você reagiu quando viu aquele homem com outra mulher, você ainda o ama? A pergunta a atingiu como um tapa. Ela balançou a cabeça freneticamente, as lágrimas voltando a arder em seus olhos. Não é isso. Eu queria protegê-la. Dele. Protegê-la? Ele repetiu, a voz carregada de uma incredulidade fria. Ele sabia a resposta, mas precisava ouvi-la dela. Era o único jeito. Ângela, você não acha que já está na hora de me contar a verdade? Toda a verdade. Eu não posso... Ela soluçou, a vergonha a sufocando. Você vai ter nojo de mim se souber. Naquele momento, algo na fachada de Serafim se quebrou. A dureza, a raiva contida, tudo deu lugar a uma vulnerabilidade que a chocou. Ele se inclinou, soltou o cinto de segurança dela e a puxou para um abraço ali mesmo, dentro do carro. Um abraço apertado, desesperado. Nojo! Ele sussurrou contra o cabelo dela, a voz rouca de emoção. Ângela, eu te amo. Eu te amo há mais tempo do que você pode imaginar. A única coisa que eu sinto quando olho para você é amor. Um amor que me sufoca às vezes. Por favor, me deixa te ajudar. Me deixa entrar. As barreiras dela finalmente desmoronaram. Subiram para o apartamento e, sentada no sofá que um dia ele a cuidara, ela contou tudo. As palavras saíram tropeçadas, cheias de vergonha e dor. Falou sobre o começo, sobre como ele era encantador. Falou sobre as pequenas insistências, a violência disfarçada de paixão. Falou da noite em que ele a amarrou, do medo, da dor, do soco. Serafim ouviu tudo em um silêncio mortal. As mãos fechadas em punhos sobre os joelhos, a mandíbula tão tensa que parecia que ia quebrar. Quando ela terminou, o silêncio pesou no ar. Ele não a olhava com pena ou nojo. Ele a olhava com uma adoração que doía e uma fúria que assustava. Aquele homem, ele disse finalmente, a voz um rosnado baixo e controlado. É um verme, e eu te prometo, Ângela, ele vai pagar. Eu juro que ele nunca mais vai tocar em você, nem em ninguém. É por isso, ela confessou, a voz embargada. É por isso que eu não consigo me entregar a você. Quando você me toca, tudo o que ele fez vem à minha mente. Eu sinto medo. Ele se ajoelhou na frente dela, pegando as mãos dela com uma delicadeza infinita. Olhe para mim. Eu não sou ele. O que eu sinto por você não tem nada a ver com o que ele fazia. Aquilo não era amor, Ângela. Era poder. Era crueldade. O que eu sinto por você é outra coisa. E eu vou esperar o tempo que for preciso para te provar isso. Na manhã seguinte, Priscila não apareceu para trabalhar. Ângela sentiu um nó de pavor em seu estômago. Tentou ligar. Caixa postal. Tentou de novo ao meio-dia. A chamada caiu. No meio da tarde, o telefone dela finalmente tocou. Era Priscila, amiga. A voz do outro lado era um choro desesperado. Você estava certa. Ele é um monstro. Me desculpa por não ter te escutado. Pri, o que aconteceu? Onde você está? Ele te machucou? Eu acabei de sair da delegacia. Priscila soluçou. A gente saiu, jantamos, fomos para a casa dele, tudo parecia normal. Mas na hora, ele tentou me enforcar, Ângela. Eu quase morri.
Consegui fugir, corri para o banheiro e liguei para o meu irmão, o que é policial. Ele veio com uma viatura. Eles o prenderam em flagrante. Ele está preso. Ângela sentiu o chão sumir. Meu Deus, Pri! Meu irmão disse que ele vai ficar preso por um bom tempo. Mas, amiga, se ele fez algo com você também, você precisa prestar queixa. Cada denúncia a mais ajuda a mantê-lo lá dentro. Por favor, faça isso. Por mim e por você. E quando a verdade de outra pessoa valida a sua própria dor, você encontra a coragem para lutar. Naquele mesmo dia, acompanhada por Serafim e por 2 dos melhores advogados da Leite Corp, Ângela Miranda entrou na delegacia. Com a voz trêmula, mas firme, ela contou sua história. A queixa de Priscila, somada à dela, selou o destino de Ricardo. O castelo de cartas de sua imagem perfeita desmoronou. Tudo tinha acabado. Uma semana se passou. Uma semana de silêncio, cura e um apoio inabalável de Serafim, que se manteve profissionalmente distante, mas emocionalmente presente em cada detalhe. A notícia chegou não por um telefonema, mas por uma pequena nota em uma coluna de obituários online. Ricardo Antunes estava morto. A causa oficial foi listada como altercação entre detentos. Mas a verdade, que vazou pelos corredores do sistema prisional e chegou aos ouvidos certos, era muito mais brutal. Ricardo, com sua aparência e arrogância, atraiu o tipo errado de atenção na superlotada casa de detenção. Ele não durou uma semana. Um grupo de colegas de cela, vendo-o como uma presa fácil, decidiu que queria algo a mais dele. Quando ele resistiu, foi espancado até a morte. Uma morte rápida, violenta e sem dignidade, no escuro de uma cela, longe do mundo onde ele um dia fora o predador. Quando Serafim revelou a morte brutal de Ricardo na prisão, Ângela não chorou. Houve um instante de choque, seguido por um alívio tão profundo que a deixou sem ar. Era o som do último elo de sua corrente se partindo, o ponto final em seu capítulo mais sombrio. Finalmente, ela estava livre. Numa tarde, ele entrou na sala dela. Ela estava de costas, arquivando um documento. Ele se aproximou por trás, silencioso. E então, ela se virou e deu de cara com ele. Perto. Perto demais. O cheiro dele a envolveu. Ele a encurralou suavemente entre seu corpo e o armário de arquivos, as mãos apoiadas na madeira, uma de cada lado dela. Ela teve que levantar o rosto para encará-lo. E então o que, senhor Serafim? Ela perguntou, o coração disparado. Naquela noite, na sua casa, quando você disse que não me amava, era verdade? Ela encontrou o olhar dele, sem hesitar. As lágrimas que vieram eram de alívio, não de dor. Foi a mentira mais dolorosa que eu já contei. Ela respondeu, a voz embargada. Me desculpe ter partido seu coração. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso se formando em seus lábios enquanto se aproximava dela. Você não partiu, ele disse, a voz um sussurro grave. Eu sabia que não era verdade. O jeito que você me olha diz o contrário. Ela ficou vermelha. O calor subindo pelo pescoço, o sangue pulsando em suas veias. Ele a observou, um leve sorriso se formando no canto de seus lábios. Você fica ainda mais linda quando fica com vergonha. A voz dele saiu baixa, um sussurro íntimo que fez o corpo dela se arrepiar. Dá vontade de... Ele não terminou a frase, apenas se aproximou um pouco mais, devagar, dando a ela todo o espaço do mundo para recuar, esperando, respeitando, mas desta vez foi ela quem encurtou a distância, sem pressa, sem medo, com decisão. Ela ficou na ponta dos pés, levou as mãos ao pescoço dele e o beijou. Um beijo tímido no começo, um toque de lábios incerto, mas carregado de gratidão, de alívio, de um sentimento que finalmente encontrava seu caminho para a luz.
Ele respondeu com uma ternura avassaladora, aprofundando o beijo, as mãos descendo do armário para a cintura dela, puxando-a para si. E ali, naquele beijo, todas as barreiras se dissolveram. Depois, ele a olhou com uma suavidade que ela nunca tinha visto. "Janta comigo hoje à noite?" Ela sorriu. Um sorriso de verdade que alcançava seus olhos. E naquele simples convite, a vida deles recomeçou. Naquela noite, entre conversas e risos, eles não eram mais chefe e funcionária, protetor e protegida. Eram apenas Serafim e Ângela. Dois corações tentando de novo. Semanas depois, na casa dele, o silêncio entre eles era diferente. Calmo, confortável, seguro. Após o jantar, ele a conduziu pela mão até o quarto. A cada passo, ele olhava para ela, perguntando com os olhos se estava tudo bem. E ela respondia com um aperto suave em sua mão. Ali não havia urgência, não havia imposição, apenas escolha, apenas sentimento. Naquela noite, Serafim mostrou a ela algo que ela desaprendera a esperar. Um toque que não feria, um carinho que não assustava, uma paixão que não exigia, não tomava, não deixava marcas, só acolhia. Ele a amou com a reverência de quem toca algo sagrado. E nos braços dele, Ângela finalmente se sentiu segura, inteira, em paz. 6 meses depois, ele a levou de volta ao jardim escondido. O mesmo lugar onde ele a levara no primeiro dia, um oásis de paz, no meio do caos da cidade. O sol da tarde filtrava por entre as folhas, pintando o chão com manchas de luz dourada. Serafim parou, virou-se para ela e segurou suas 2 mãos. Seu olhar era intenso, carregado de uma emoção profunda que fez o coração de Ângela acelerar. "Eu me lembro de te trazer aqui pela primeira vez, Ângela. Eu vi uma mulher que o mundo tinha tentado quebrar. Sua voz era um sussurro grave e rouco. Mas ao longo desses meses, eu não vi você apenas se curar. Eu vi você se reerguer, mais forte, mais brilhante do que qualquer um que eu já conheci. Você não precisava que eu te salvasse. Você se salvou sozinha. O que você fez foi me salvar. Do meu silêncio, do meu mundo de sombras. Você me ensinou o que é cuidar de verdade, o que é ter um lar." Ele se ajoelhou, o movimento fluido e certo. De seu bolso, ele tirou uma pequena caixa de veludo, abrindo-a para revelar um anel que brilhava com uma luz própria. "Eu não quero ser mais seu protetor, Ângela. Eu quero ser seu parceiro, seu cúmplice, seu porto seguro, seu marido. Me daria a honra de passar o resto da minha vida ao lado da mulher mais forte que eu já conheci. Casa comigo?" As lágrimas que escorreram pelo rosto de Ângela não eram apenas de felicidade. Eram de redenção. Eram a prova de que seu passado não a definia. Com a voz firme, um sorriso radiante rasgando seu rosto, ela respondeu: "Houve um tempo em que eu achei que nunca mais me sentiria segura nos braços de um homem. Você não me deu só segurança, Serafim. Você me deu a mim mesma de volta. Então sim, hoje e em todas as vidas que vierem depois desta, a minha resposta será sempre sim." 2 meses depois, o casamento aconteceu não como um evento grandioso para a sociedade, mas como uma cerimônia sagrada e íntima. Foi realizado no jardim da cobertura de Serafim, ao pôr do sol, com a cidade brilhando a seus pés. Apenas um punhado de convidados, as pessoas que realmente importavam, testemunharam o momento. Ângela caminhou em direção a ele, não com a timidez de antes, mas com a confiança serena de uma mulher que sabia exatamente para onde estava indo. Seu vestido era simples e elegante, e em seu rosto um sorriso de felicidade pura, livre de qualquer sombra. Serafim a esperava no altar improvisado, e pela primeira vez, sua fachada de controle absoluto havia desaparecido completamente, substituída por uma vulnerabilidade e adoração que todos podiam ver.
Ao lado de Ângela, como sua madrinha de honra, estava Priscila. Seus olhos brilhavam de lágrimas, uma mistura de felicidade pela amiga e uma gratidão silenciosa pela segunda chance que a amizade delas recebera. Durante a cerimônia, enquanto o casal trocava votos que eram mais promessas sussurradas do que discursos, o olhar de Priscila cruzou com o do padrinho de Serafim. Ele era um homem chamado Lucas, um amigo de infância de Serafim, com um sorriso caloroso e olhos gentis, que não tinham nada da arrogância do mundo corporativo. Ele lhe ofereceu um sorriso discreto, um gesto de pura simpatia. Mais tarde, na recepção, Lucas se aproximou dela. Você é a Priscila, certo? Ângela fala muito de você. Ela diz que você é a amiga mais leal que alguém poderia ter. Priscila sentiu o rosto corar, a culpa e a gratidão se misturando. Ela é a pessoa mais forte que eu conheço, respondeu Priscila sinceramente. Eles conversaram pelo resto da noite, descobrindo um no outro uma sintonia fácil e confortável. Ele era engenheiro, falava sobre construir pontes com a mesma paixão que Serafim falava sobre construir impérios. Era um homem bom, sólido e real. Enquanto a noite terminava, Ângela observou a cena de longe, nos braços de seu marido. Priscila estava rindo, uma risada genuína e leve, enquanto conversava com Lucas. Ela viu o começo de algo novo e bonito, um amor nascendo não do engano, mas da honestidade. Era um homem como sua amiga merecia. Serafim seguiu seu olhar e sorriu. Parece que não fomos os únicos a ter um final feliz hoje. Ângela se virou para ele, o coração transbordando. Não é um final, ela corrigiu, tocando o rosto dele. É o começo, para todos nós. Se esta história tocou você, é porque talvez, em algum nível, ela também seja sobre você. É sobre as cicatrizes que não se veem, sobre a força que você nem sabe que tem e sobre a coragem que é necessária para acreditar que merece um amor que cura, em vez de um que quebra. A jornada de Ângela não é apenas dela. É de toda mulher que já se sentiu diminuída e encontrou um motivo para se reerguer. É um lembrete de que sua dor não te define. O que te define é o que você faz depois dela. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que amor de verdade cura, não fere, e que a verdadeira força está em permitir-se ser cuidado. A história de Serafim e Ângela fala sobre encontrar a coragem para quebrar o silêncio e a sabedoria para aceitar um amor que nos reconstrói. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e permite que histórias como a de Serafim e Ângela continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.